Bom, o nosso trabalho é sobre análise da morbimortalidade na reconstrução do trânsito intestinal de pacientes ostomizados em um hospital terciário do Distrito Federal. Foi um trabalho feito por mim, Rebeca, e pela Rafaela Ferraz, e nós somos estudantes de medicina do UniCU. A gente introduz falando um pouquinho sobre os estomas intestinais, que são procedimentos comuns utilizados para desvio fecal, podem ser realizados em caráter de urgência ou em caráter eletivo. E aí, no que diz respeito à reconstrução de trânsito intestinal, trata-se de um segundo tempo cirúrgico, que é um procedimento suscetível a altas taxas de complicações, e após as ostomias, os pacientes também podem apresentar algum defeito abdominal que eleve o risco de complicação na reconstrução. Em 2020, a Associação Brasileira de Ostomizados estimou que cerca de 300 mil pessoas no Brasil viviam com estoma intestinal, e esses estomas geralmente ocasionam desconforto, afetam a autoestima do paciente, geram insegurança nas interações sociais, e a maioria desses pacientes é indicado para reconstrução de trânsito intestinal, mas tem seus riscos de morbidade e mortalidade associados. E aí, dito isso, tornou-se relevante, portanto, esse estudo da morbimortalidade relacionada a esse procedimento cirúrgico no Hospital de Base do Distrito Federal. Como objetivo do nosso estudo, a gente viu essa questão de analisar a incidência da morbimortalidade, das complicações após o procedimento cirúrgico, e mais especificamente identificar as principais complicações pós-operatórias, a mortalidade, definir os principais fatores de risco associados a essas complicações, avaliar o intervalo de tempo entre a confecção da ostomia e o fechamento, e esclarecer as principais indicações para a realização das ostomias. E como metodologia, a gente fez uma análise retrospectiva, observacional e longitudinal dos pacientes submetidos a esse procedimento cirúrgico num período de 10 anos no Hospital de Base do Distrito Federal. A gente analisou 400 prontuários, mas somente incluímos na pesquisa 120, de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Bom, aí desses 120 pacientes, apenas 97 realizaram reconstrução de trânsito intestinal, nesse intervalo de tempo, entre 2013 e 2023. A gente teve uma predominância do sexo masculino, sendo mais de 60% dos pacientes, e os extremos etários foram de 12 anos e 91 anos. Quanto às comorbidades, a gente teve uma prevalência de hipertensão arterial, neoplasias e doenças autoimunes. Em relação às neoplasias, a gente teve uma prevalência das neoplasias coloretais, que foram as principais indicações para a realização da ostomia, seguindo de trauma penetrante do abdômen e deiscência de anastomose. Em relação aos tipos de ostomia realizada, a gente teve uma prevalência da colostomia terminal e a ileostomia em alça. E em relação entre o tempo da cirurgia de ostomia e a realização da reconstrução de trânsito, a gente teve que mais de 60% dos pacientes tiveram um intervalo maior que 12 meses para a reconstrução de trânsito. Em relação à morbimortalidade, a gente observou que a ostomia ela apresenta uma morbidade maior. Então, as complicações foram mais comuns após o procedimento da realização da ostomia do que da reconstrução, mas quando a gente olha para a mortalidade, a reconstrução de trânsito possui uma mortalidade maior do que a cirurgia de ostomia. Então, como forma de concluir o nosso trabalho e responder os nossos objetivos, a gente teve um predomínio do sexo masculino como portadores de ostomias, possuindo uma menor média de idade. Quase metade desses pacientes apresentaram algum tipo de comorbidade e também foram submetidos em cirurgia de urgência. E o intervalo entre a admissão hospitalar e o procedimento cirúrgico, na maioria dos pacientes, foi maior que 24 horas também. E a segunda maior indicação da realização de ostomia foi o trauma de abdômen penetrante. Em relação à neoplasia, a gente teve as neoplasias foram as principais indicações de realização da ostomia. Só que as neoplasias complicadas com infiltração e obstrução acabam chamando a atenção devido a esse possível retardo na procura por atendimento, elevando as taxas de morbidade. Contrariando um pouco o que se diz na literatura, no nosso trabalho, as diverticulites representaram apenas 5% das indicações de colostomia. Dito isso, a gente tem que a reconstrução de trânsito ela apresenta benefícios importantes na qualidade de vida dos pacientes, mas a gente tem que levar em consideração a temporalidade adequada e o emprego da melhor técnica. E concluímos assim que a incidência e a morbimortalidade das complicações pós-operatórias se relacionam principalmente com infecção de ferida, deiscência de anastomose e evisceração após a colostomia rústica. E é isso, muito obrigada. Obrigada.